Boa tarde, queridos amigos encarnados e desencarnados. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações e que possamos aproveitar ao máximo as palavras, os esclarecimentos que a doutrina espírita vem trazer a todos nós. O nosso tema hoje é tão próximo de nós, né? É a sabedoria do Allan Kardec na colocação das suas perguntas, porque ele vai do transcendental, né? Do lado assim mais espiritual realmente, né? Da nossa evolução, mas ele traz também perguntas do nosso dia a dia, perguntas que nós todos, espíritas ou não, fazemos sobre a nossa vida. E as questões que a gente vai desenvolver, que a gente vai estudar juntos aqui, vão da 525 a 535 do Livro dos Espíritos. 10 perguntas que abordam o tema chamado a influência dos espíritos na nossa vida. E aí nós sempre perguntamos, né? Será que eu decidi tal coisa assim ou não assim por conta própria? Ou será que teve algum espiritinho soprando no meu ouvido determinada atitude, determinada maneira de agir? Então, até que ponto os espíritos influenciam na nossa vida? E a gente pergunta muitas vezes, olha, eu peço desculpas antecipadamente, porque é impressionante. A tosse vai e vem, vem e vai. Eu espero que hoje ela dê uma trégua por causa de vocês, né? Porque incomoda ficar ouvindo, mas, enfim, não posso fazer muita coisa, não. Bom, e a gente pergunta por que tais coisas acontecem comigo? Por que tais coisas acontecem no mundo? Por quê, por quê, por quê? E as doutrinas, as religiões tradicionais ficam no porquê pergunta. E a doutrina espírita vem com o porquê resposta junto, né, professora? Sim. Né? Porque pergunta separadinho. Por quê? Resposta. Por que tal coisa assim? Por quê? Aí a doutrina espírita nos responde separado. Por quê? Resposta junto. A doutrina espírita é a doutrina do porquê junto. Porque nos esclarece, porque nos explica. Por exemplo, até onde vai essa influência dos espíritos no nosso cotidiano, né? Será que nós somos simples marionetes, sabe, marionetes? Né? Aquele bonequinho que alguém manipula com os dedos e, de acordo com a capacidade e coordenação motora da pessoa que manipula os cordéis, o bonequinho pula, vai para lá, vai para cá. Será que nós somos simples marionetes de algo chamado destino? Será que nós somos o tempo inteiro manipulados e, quando vem qualquer tipo de pergunta, por que me aconteceu isso? Por que? Separado perguntando. Aí as religiões tradicionais, é vontade de Deus, ou deu alguma coisa errada, está vendo? É castigo de Deus. Ou então são mistérios que a gente não pode nem pensar em desvendar. Então, o Livro dos Espíritos, essa primeira obra do Pentateuco, dos 5 livros, que Allan Kardec compilou, coordenou, através das perguntas que ele inteligentemente soube fazer, claro que muito intuído, muito apoiado pela espiritualidade, obtendo respostas, como eu disse, que transcendem o nosso dia a dia, mas também que servem de orientação para a nossa vida comum, a nossa vida de relação e tal, né?
Então, uma das bases do Espiritismo, que a gente sempre ouve falar e já deve ter constatado, é que o acaso não existe. Não existe nada que aconteça porque o destino, aquela coisa que ninguém sabe muito bem o que é, manipulou e aí aconteceu por acaso. Não existe efeito sem causa, isso é uma lei de física, né? Então, se existe algum efeito, houve uma causa que proporcionou a existência daquela consequência, né? Não existe acaso, nem em física, nem na nossa vida normal. Então, a gente fica pensando que ou essa balança que equilibra ou desequilibra a nossa vida, tem alguém que segura e, às vezes, o braço fica cansado, a balancinha pende para um determinado lado, daqui a pouco fica equilibrada, cai para o outro. Então, a gente, pela doutrina, já sabe que a balança divina é perfeita. Deus é o eterno equilíbrio, perfeição, suas leis são leis imutáveis, perfeitas, equilibradas. Quando acontece, aparentemente, algum desequilíbrio, é porque houve a infração de uma lei divina. E aí, que eu falei, causa e consequência. E a gente se acha, né, que, como espíritas, maus espíritas, espíritas com pouco estudo, que tudo é influência dos espíritos. Aí a balança pende para um lado só. Os espíritos influenciam muito a nossa vida, influenciam muito mesmo. Mas é só isso? Então eu não tenho responsabilidade nenhuma nas coisas que me acontecem? Como é que vai equilibrar essa balança com a influência dos espíritos e os acontecimentos? Com o bom uso do livre-arbítrio. Então, um prato da balança é a influência dos espíritos na nossa vida, que existe sim, conforme a gente vai desenvolver. Mas, para haver equilíbrio, Deus não tira a nossa responsabilidade. Então, nós podemos escolher. É o livre arbítrio. O arbítrio é escolha, livre juízo. Então, quando a gente consegue equilibrar as nossas escolhas com aquilo que os espíritos nos segredam ao ouvido, não é? Aquela coisinha, aquela vozinha íntima que nos aponta determinado caminho, equilibrando as duas coisas, nós vamos ter certeza de que o resultado vai ser o melhor possível para a nossa necessidade. E aí, às vezes, a gente fica muito incomodado, né? Puxa, mas eu fui intuído, usei o livre-arbítrio, mas não, eu queria assim, mas saiu para o outro lado. Porque nem tudo que a gente quer é possível, por uma razão muito simples. Nós temos o que precisamos para evoluir e o que merecemos, de acordo com as atitudes que viemos tomando, a reencarnações anteriores. Vamos sofrer consequências, espero que muito positivas, das atitudes, dos pensamentos, das ações que nós tomarmos nesta reencarnação, que é a mais importante, tá? Essa vai definir o nosso futuro espiritual. Então, há sempre uma ação e reação. E não adianta a gente achar que a culpa sempre é dos espíritos, né? Tirar o corpo fora, aliás, tirar o espírito fora, né? Das responsabilidades que a gente tem diante da lei de Deus. Então, na pergunta 525, é a primeira perguntinha que nós temos que desenvolver, Kardec pergunta: os espíritos exercem alguma influência nos acontecimentos da vida? Sim, a resposta é afirmativa. E como é que essa influência dos espíritos se dá na nossa vida?
através de conselhos, através de intuições, mas sempre dentro das leis de Deus. A lei de Deus está na natureza, está no equilíbrio cósmico no qual nós estamos incluídos. Então, não adianta ficar achando que, por mais que você se esforce, vai chover de baixo para cima. Não vai. E pela lei natural, a chuva vem de cima para baixo. Chover ao contrário, aí é um caso realmente espantosíssimo. Então, não acontece nada fora da lei divina e recebemos, sim, influência dos espíritos que cochicham. Sabe, quando a gente ouve aquela vozinha e, às vezes, a gente não quer ouvir. Eu vou contar um caso. Era uma vez uma moça que namorava um rapaz. E tudo ia muito bem, até que o carro do rapaz foi roubado. Não foi a moça que roubou, não, hein? Eu disse que ia tudo muito bem. O carro do rapaz foi roubado. Aí passou-se um tempo e eles se tiveram lá um desentendimento, o namoro acabou. Fim do primeiro ato. Então, rapaz, moça namorando. Carro do rapaz roubado. Rapaz, moça rompem o namoro. Fim do primeiro ato. Segundo ato. A moça teve que ir à cidade e nunca ia de carro, porque é difícil e tal. Mas, aquele dia, ela foi de carro. Era um Fusca. Lembram? Os mais novos nem sabem o que é isso. Mas, enfim, foi de Fusca e estacionou no terminal Menezes Cortes. Já ouviram falar, né? No centro da cidade. Lugar difícil de ir, o centro da cidade, de carro, estacionou no terminal Menezes Cortes, fez lá o que tinha que fazer. Quando ela fez lá as suas atividades, quando ela voltou no terminal Menezes Cortes, pegou um determinado elevador, são vários, pegou um determinado elevador. Quando abriu a porta, o que ela viu? O carro que tinha sido roubado. Fim do segundo ato. Aí, moça, né? Mulher gosta muito de companhia de outra mulher para ir fofocando, né? Ela estava com uma amiga. Aí, olha o carro do fulano que tinha sido roubado exatamente em frente à porta do elevador que ela pegou. Aí a amiga, né? Bota um bilhete. Sabe, quando a gente é nova, a gente lembra disso. Bota um bilhete. Ah, eu não. Bota assim, tal. Ela escreveu um bilhetinho. Que bom que seu carro foi encontrado. Não assinou nem nada, deixou lá no para-brisa. Bom, quando ela chegou em casa, o rapaz já tinha ligado 3 vezes. Gente, isso aconteceu no século passado. Então, ainda não tinha celular, né? Então, ele ligou para o telefone fixo 3 vezes. Fim desse ato. Último ato. Os dois se reencontraram, estão casados há 45 anos. Aí, olha Kardec, o que diz? Kardec faz um comentário a respeito da resposta dos espíritos. Assim é que, por exemplo, provocando o encontro de 2 pessoas que suporão encontrarem-se por acaso, inspirando a alguém a ideia de passar por determinado lugar, chamando-lhe a atenção para certo ponto, os espíritos trabalham de tal maneira que o homem crente que obedece a um impulso próprio conserva sempre o livre-arbítrio. Isso é história verídica. Encaixa perfeitamente. Porque naquele dia a intuição foi de carro e não de condução, como sempre foi. Por que o carro foi estacionado exatamente em frente a exatamente aquele elevador? Né? Então, o que acontece? Os espíritos encaminham as coisas para que elas aconteçam, mas você pode, evidentemente, escolher. Podia ter escolhido não colocar o bilhete. E aí, ficava por isso mesmo. Né? Mas, então, eles influem, eles interferem. A coisa é muito além do que a gente pode pensar. Eu hoje, quando estava vindo para cá,
para variar, estou sempre às voltas com algum carro, né? Então, parei o carro e veio uma moça que vinha para o SEMA, ela deve estar por aí, aqui embaixo eu não estou vendo. A Priscila virou para mim e falou assim, não para o seu carro aí não, que eles estão rebocando. Aí, sabe, eu olhei, deu aquela preguiça básica, excesso de confiança na espiritualidade amiga. Aí eu digo, não, primeiro eu vou fazer o que eu tenho que fazer, que vim ao SEMA avisar que eu estava aqui, porque eu estou substituindo o Afrânio, que seria o grande amigo, que seria palestrante, não pôde vir. Aí eu digo, não, vou ao SEMA avisar que eu já cheguei e tal, e depois volto. Mas aí eu fiquei assim, não vou voltar, não vou. Mas, olha, vai, a moça veio avisar, de repente, foi instrumento das... E eles rebocam mesmo, né? Foi instrumento da espiritualidade, vai lá. Aí eu estava inquieta, eu digo, bom, por que eu vou fazer uma palestra exatamente sobre isso e estou relutando, estou usando o meu livre-arbítrio, contrário à intuição e ao aviso que a espiritualidade veio me dar. Aí fui lá ver o carro e, por sorte, tinham 4 na minha frente, meu carro estava tão imprensadinho que o reboque para tirar o meu só de helicóptero, só se ele tirar por cima. Aí eu fiquei feliz, satisfeita com o apoio que essa amiga, que eu não conhecia, né, veio trazer para mim um lembrete, olha, dessa vez você escapou, mas para de parar em lugar que não pode, porque vai sofrer as consequências, ação e reação. Então, eu aprendi, né, que a gente pode tentar jogar com a sorte, mas não existe sorte, existe bom senso, né? E se não dá para parar aqui, que, aliás, eu acho, bom, um parênteses desse tamanho, eu não sei por quê, que a gente não pode parar até o final da rua, mas, enfim, a gente tem que ouvir os amigos que são, muitas vezes, instrumentos da espiritualidade, que vêm para nos alertar, assim como alertaram para coisa boa da vida emocional, sentimental, avisaram, para de parar em lugar que não pode, porque vai ser rebocado e não reclama. E aí o puxão de orelha foi dado, né? E a gente, da próxima vez, trate de ficar mais atenta para não permitir que isso aconteça mais, né? Então, Kardec, excelente professor Rivaio, né? Sabia que a gente esquece muito a parte que se explica teorizando, mas que a gente grava muito quando é exemplificado. Então, eu tenho certeza que vocês podem não lembrar muito da palestra, do que eu falei, mas da história de carro rebocado, vai ter gente que vai dizer assim, também agora eu vou tomar cuidado, não vou parar mais em em lugar que não pode e tal. Então, esses exemplos nos mostram como a nossa memória registra, né, fatos do dia a dia. Por isso que o Livro dos Espíritos é magistral, que o Kardec trouxe para as experiências cotidianas uma série de ensinamentos que os espíritos, então, foram esclarecendo. E ele coloca uma situação seguinte: os espíritos exercem ação sobre a matéria. É uma afirmação. Isso aí não tinha mais dúvida, que os espíritos exercem influência sobre a matéria. Ele constatou. Aí ele vem perguntar, assim sendo, se um homem tem que morrer, sobe uma escada, a escada se quebra e ele morre da queda. Foram os espíritos que quebraram a escada para que o seu destino se cumprisse? Aí só faltou os espíritos dizerem para ele, espírito tem mais o que fazer do que ficar quebrando escada por aí, né? E ele dá, essa é a 526, na 527, ele dá porque o Kardec era terrível, ele ia daqui, futucava lá. Os espíritos, de vez em quando, diziam para ele, mas nós já respondemos isso. Você está... Ele queria, sabe, fazer pegadinha para ter muita certeza. Isso com um objetivo
muito positivo, né? Para afastar qualquer tipo de dúvida de espíritos que pudessem estar dando informações contrárias ao bom senso, que, portanto, não poderiam ser admitidas as suas respostas, né? Então, ele virava daqui, perguntava a mesma coisa com outras palavras lá, e aí ele perguntou da escada. E os espíritos disseram, não. Aí ele vai, pergunta de novo, na seguinte. Então, o homem tem que morrer, aquele tinha que cair de uma escada. O homem tem que morrer fulminado por um raio. Refugia-se embaixo de uma árvore e o raio cai sobre a árvore, matando-o. Foram os espíritos que provocaram a produção do raio e o dirigiram para aquela árvore? Nenhuma das duas coisas foi obra dos espíritos. Os espíritos não quebraram a escada, e sim, a escada já era velha, a escada de madeira já estava podre. Nada a ver com as passarelas que a gente vê por aí no Rio de Janeiro. Tá? Então, pois é. E o raio? O raio cai sempre na parte mais alta. O homem, num dia de tempestade com raio, foi se esconder embaixo da árvore. O raio cai no lugar mais alto, caiu na árvore, pegou ele e morreu. Foram os espíritos que fizeram isso? Não. Mas se o homem tinha que desencarnar por uma queda de uma escada e o outro tinha que desencarnar fulminado por um raio, o que pode acontecer é que o espírito soprou para ele, está chovendo muito, se esconde embaixo daquela árvore. Aí ele foi, né, e foi fulminado. Mas não foi o espírito que jogou o raio, né? Ah, sobe lá para pegar, agora está na época de manga, né? Sobe essa escadinha ali para pegar uma manga, caiu da escada. Mas não foi o espírito que... Entenderam? Não houve o fato material provocado, feito pelos espíritos, mas eles podem realmente, se você tiver que desencarnar de uma determinada maneira, né, eles irem te levando para a situação que você escolheu. Aí é que a gente se complica. Poxa, mas o homem morreu fulminado por um raio, o espírito ainda mandou ele para lá, porque foi escolha. E a gente mesmo espírita, às vezes, tem muita relutância em acreditar que o que nos acontece como prova, ou até como expiação, são escolhas nossas, antes de reencarnar. E, às vezes, a gente pede assim, provas muito pesadas, né, achando que vai queimar etapas. Aí a turma lá do Ministério da Encarnação, olha que isso está muito pesado. Não, mas eu quero, eu posso. Chega aqui e não aguenta, né? Mas as escolhas sempre são nossas, nós temos liberdade de escolher o tipo de prova que queremos. Agora, de que maneira aquilo vai se processar, aí há uma série de vertentes, né? Outra questão que o Kardec aborda e que é muito conhecida nossa. Eu vou ler a pergunta 528. No caso de uma pessoa mal intencionada disparar sobre a outra um projétil que apenas lhe passe perto, sem a atingir, poderá suceder que um espírito bondoso haja desviado o projétil? Bala perdida ou bala achada? Né? A nossa situação, que, infelizmente, o noticiário está cheio, né? E a doutrina nos diz que, como o acaso não existe bala perdida, apesar do quanto essa resposta dos espíritos possa nos chocar. Isso não exime a responsabilidade pública em geral, a responsabilidade das autoridades que precisam zelar pela segurança pública, mas essa questão de um indivíduo, exatamente aquele, ser atingido por determinada, entre aspas, fatalidade, tem uma explicação. Vocês veem que, às vezes, tem um acidente aéreo e todo mundo desencarna, menos um.
porque aquilo não estava na programação reencarnatória dele. Ele não era para desencarnar daquela maneira. E, muitas vezes, a gente se condói, principalmente quando se trata de crianças, né, que são atingidas. O corpo é de criança, mas o espírito, às vezes, é muito mais antigo do que nós possamos pensar. Então, existem, sim, resgates a fazer, são provas, são expiações difíceis, pesadas, dolorosas, mas ninguém tem o que não precisa e, mais ainda, ninguém tem o que não merece. É chocante, eu sei, mas é assim que a doutrina nos esclarece e nos chama a atenção para a responsabilidade que nós todos temos, para que neste mundo que já está sendo transformado, não existam mais situações que levem a confronto armado. Num mundo já regenerado, que está se aproximando, não vai haver a maravilha de um mundo feliz, ainda não. Mas essa essência do mal, que ainda está tão presente no nosso mundo, vai estar minimizada. E nesse mundo regenerado, nem bala perdida, nem bala achada, bala só de chupar a balinha doce, sem essa coisa de ferir, né, o irmão, e de ele precisar ser ferido daquela maneira para compreender que, se ele atingiu alguém em reencarnação anterior dessa forma, ele precisa passar pela mesma dor para perceber a dor que provocou. Porque tem coisas que não adianta, por mais que a gente exemplifique, que fale e tal, só sentindo na pele a mesma coisa que fez com o outro, é que vai valorizar a dor alheia. Então, eu sei que é chato falar isso, não exime ninguém da responsabilidade, mas tem uma explicação lógica. E a pergunta foi se os espíritos desviam a bala daquele que não foi atingido. Olha a resposta. Se o indivíduo alvejado não tem que morrer, perecer, desencarnar desse modo, o espírito bondoso lhe inspirará a ideia de se desviar. Aí, na hora que atingiu, abaixou, a bala passou, né? Ou poderá ofuscar quem empunha a arma. Vai dar um tiro, vem um raio de sol, o sujeito não vê direito e erra o alvo. Pode acontecer. Mas nunca mudar a trajetória de uma bala, porque isso é lei de física, a bala está indo, não tem jeito. Então, pode desviar o alvo ou fazer com que o atirador fique ofuscado, né? E aí, nessas situações todas, principalmente, né, nesse momento em que nós estamos vivendo, em que as coisas não estão piores, não. Ao longo da história, você vê que nós estamos vivendo numa época até muito boa. Primeiro, porque nós temos informação. Segundo, porque nós temos prevenção, inclusive de doenças que ceifavam vidas aos milhares. As informações levavam muito, muito tempo para chegar de uma aldeia para outra. E hoje você se comunica com pessoas de outro país, com queridos que estão em outro país, numa ligação que até fala, né? O celular faz tanta coisa hoje que até fala, né? A gente fala no celular. Então, o que acontece é o seguinte: a escuridão está sendo violada pela luz. E onde a luz chega, aquela escuridão se afasta, não é? Então, a gente está vendo momentos de trevas indo embora, porque a luz está chegando, a luz de um mundo de regeneração que está prestes a chegar até nós. Bom, então nós ficamos com medo do assalto, medo da doença, medo da bala perdida, medo de ficar sem dinheiro, medo de perder o emprego, medo de não sei o quê, medo de não sei o quê, e a gente, de tanto medo em medo, a gente vai acabar ficando com medo de viver. E ninguém que se diga cristão ou com qualquer vertente religiosa que
acredita num ser supremo, justo, bom, pode viver com medo ou ter medo de viver. Então, a prudência é necessária, mas o medo nos paralisa. É preciso que nós estejamos sempre muito vigilantes a respeito dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, porque senão a gente vai entrando na depressão, que é uma das doenças do nosso século. Sempre houve, mas agora você vê a pessoa aparentemente tem tudo material, mas tem um vazio interior muito grande, que só vai ser preenchido com fé, com amor, com busca de autoconhecimento para saber qual é o pontozinho ali que lhe está faltando. Nós temos amigos espirituais que nos ajudam, que nos orientam, que influenciam na nossa vida muito mais do que a gente pode pensar, né? Espíritos que influenciam na nossa vida podem ser espíritos muito bons, nossos amigos espirituais, mas podem ser também não tão bons. E Kardec pergunta sobre a ação dos espíritos zombeteiros e levianos sobre nossa vida. Porque, gente, o fato de ter desencarnado, ter virado um espírito, não quer dizer que todo mundo virou anjo, não. Vai ser exatamente no mundo espiritual o que era quando estava encarnado. E estão por aqui, estão por aí, estão lá fora, estão aqui, não é? Então, existem diversos tipos, diversas categorias de espíritos. E esses espíritos levianos, zombeteiros, pregam peças. Exemplo, se você perdeu um pé de sapato, e você tem os 2 pés, perdeu um só, e leva um tempo, vai ao abrir a geladeira, encontrou o sapato dentro da geladeira. Isso já aconteceu com uma amiga minha. Se você tem 2 orelhas, portanto, usa 2 brincos, e sumiu um brinco só, e você vai achar no lugar mais absurdo que você jamais iria pensar, pode acontecer, sim, que tenha um espiritinho brincadeiro, leviano, zombeteiro, brincalhão, que testa a nossa paciência, a nossa reação. Tem um na minha casa. Perco tudo, nunca vi. Mas eu já aprendi que quanto mais eu fico ansiosa, quanto mais eu fico nervosa, mais ele ri, e aí que esconde mesmo, né? Aí eu aprendi. Será que é o espírito leviano, zombeteiro, que está escondendo o sapato na geladeira? Aconteceu com uma amiga minha. Ela perdeu um pé, como é que botou um sapato na geladeira? Quer dizer, foi fazer outra. A gente faz tudo ao mesmo tempo, aí faz mal feito. Então, nem sempre é o espírito zombeteiro, é a nossa invigilância. Primeiro, para que ele esteja atuando sobre nós, é porque nós demos espaço, né? Nós permitimos que espíritos que ainda estão num nível evolutivo muito primitivo atuem sobre nós. Mas pode acontecer também que seja apenas falta de atenção. Essa coisa de fazer tudo ao mesmo tempo, às vezes esquece mesmo, uma coisa fica para lá. Principalmente quem já está entrando na 4ª idade, né? Como diz a Vera, já não é nem de tarde para a noite, mas é de noite para a madrugada. Sei lá, de repente, será que tem um alemão cercando? Não sei. Então, a gente não pode culpar sempre os espíritos pelas coisas que a gente anda fazendo, não. E aí, Kardec quer saber essas perguntas, depois vocês leiam com calma, da 525 a 535. É muito assim do nosso dia a dia. E ele pergunta sobre a questão da prosperidade. Será que os espíritos influenciam no sucesso, no insucesso, na nossa prosperidade ou não? E os espíritos respondem: é principalmente por meio da vossa inteligência que os espíritos vos auxiliam, sugerindo-vos ideias
propícias ao vosso bem. Nenhum espírito de luz vai influenciar ninguém para ser trambiqueiro. Se a pessoa quer sucesso, prosperidade, dinheiro, poder, fama, a qualquer preço, pode ter certeza que, se recebe intuição para fazer certos tipos de coisa, está profundamente mal assistido, está invigilante. É por isso que Jesus disse: vigiai e orai. Não é orai e vigiai, não. A vigilância vem primeiro. Estar vigilante em relação aos pensamentos, em relação às atitudes, em relação às escolhas. E nós temos que vigiar, sim, o tempo todo, principalmente os pensamentos. Em hora de prece, como o pensamento vai embora. Como você tem dificuldade de se manter na sintonia. Aqui na casa, claro que não, né? A gente chega aqui e já sente uma influência inteiramente positiva que nos envolve, né? Mas, às vezes, você está querendo fazer uma prece na hora de dormir, aí fica cochilando, né? Pode ser, sim, a ação daqueles espíritos que não querem que você se concentre, mas pode ser a sua invigilância, né? A sua falta de vontade de querer realmente se antenar com a espiritualidade. Então, os espíritos influem muito na posição e no caráter do indivíduo. Se vos obstinais a ir por um caminho que não deveis seguir, os espíritos nenhuma culpa têm do vosso insucesso. Deu errado porque você escolheu um negócio inteiramente absurdo, aí vai culpar os espíritos? Não, eles não têm nenhuma responsabilidade nas más escolhas que nós muitas vezes fazemos. Então, qual é que deve ser a nossa atitude? Sobretudo, gratidão. A gente tem que estar em atitude de agradecimento a Deus o tempo todo, pelas dificuldades, sim, porque estão nos ajudando a crescer, pela oportunidade de resolver as pendências espirituais, corporais, através de uma outra reencarnação. Então, a postura de gratidão permanente. Não é porque Deus precise do nosso reconhecimento, não. Eu tenho que ficar agradecendo a Deus porque Ele quer, é vaidoso, Ele precisa da nossa gratidão? Não. É apenas, mais uma vez, para o nosso aprendizado, para nós aprendermos a agradecer ao irmão que nos ajuda, à natureza, ao planeta que nos abriga. Então, é para despertar em nós o sentimento de plenitude de tudo que nós recebemos. Não é para Deus, porque Deus precise do nosso reconhecimento, não, mas é um treinamento para que a gente desenvolva esse sentimento de agradecer a todo momento, porque, em geral, a gente tem mais do que merece, porque Deus é misericordioso e a sua misericórdia transcende, né, até, muitas vezes, a nossa necessidade mesmo, né? Então, gente, eu queria terminar com uma prece e, por favor, acompanhem mentalmente. Essa prece consta, eu sei que vocês sabem, no final do Evangelho, há uma série de preces que não precisam ser feitas sempre dentro daquela fórmula, mas às vezes a gente está com tanta dificuldade de se concentrar que aquelas preces que vêm no final do Evangelho nos ajudam muitas vezes. E essa prece diz o seguinte: meu Deus, permite que os bons espíritos que me cercam venham em meu auxílio quando me acharem em sofrimento e que me sustentem se desfalecer. Faze, Senhor, que eles me incutam fé, esperança e caridade. Que sejam para mim um amparo, uma inspiração e um testemunho da Tua misericórdia. Faze, enfim, que eu encontre neles
a força que me falta nas provas da vida. E para resistir às inspirações do mal, a fé que salva e o amor que consola. Muita paz a todos nós.